entrevista com os pré-candidatos a prefeitos e prefeita de Cascavel. Recebemos hoje a vereadora professora Lívia. Ela é pré-candidata pelo PT. Professora, primeiro, muito obrigado por atender nosso convite para conversar com a gente. Em maio, a gente realizou um material sobre os espectros políticos dos candidatos. Apenas você e outro candidato, que hoje já não é mais pré-candidato, caíram no espectro de esquerda. Queria te fazer a seguinte pergunta: você sempre teve esse posicionamento político na sua vida pública e privada? Quero agradecer muito o convite, a oportunidade. E sim, sempre tive, desde quando começo a entrar na adolescência, já vou percebendo que a análise crítica dava mais conta de entender a realidade, né? Me aproximando da área da história, essa coisa da revisão da história da luta do povo brasileiro, e logo adolescente, já em 86, me filiei ao PT. Professora, essa é a sua segunda eleição para o Executivo. Você não foi candidata a vice-prefeita em São Paulo? Sim, nem lembro. Sua segunda eleição para o Executivo. É verdade, faz tantos anos. Qual é a diferença entre essa eleição aqui no Paraná para aquela de São Paulo? Pois primeiro que eu era muito jovenzinha, né? E fui candidata a vice-prefeita na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Assim que eu retornei do tempo que fiquei fora estudando e iniciei a minha vida como professora, né? Início dos anos 90. E naquele momento o papel da candidatura tinha muito mais a função de enraizar o partido, enraizar as proposições do PT na cidade, né? Mesmo assim, a gente fez um volume importante de votos, chegamos a fazer 15% de votos, né? E a partir daí a gente conseguiu construir uma consolidação maior do PT na cidade. Mas tinha um papel mais de militância mesmo, de colocar as bandeiras, né? Mas foi um momento muito rico, porque a gente estava em pleno impeachment do Collor, né? E toda essa discussão, né, da inauguração dessa chamada Nova República aí, com o pós-ditadura, né, redemocratização, constituinte, momento muito rico, de muita vivência democrática. E as diferenças? E a diferença? Agora a gente tem um percurso aqui na cidade, né, de militância, de atuação, tanto como gestora na universidade, como liderança sindical, e agora os anos da vereança, né, a gente coloca com um grupo importante, uma proposição para governar a cidade, numa interlocução muito estreita com o governo federal, com uma articulação que passa por todos os níveis do partido, e agora a gente não veio marcar posição, né? Por isso eu entendo que pela primeira vez eu me coloco para disputar efetivamente o Executivo Municipal aqui em Cascavel. Professora, ainda nessa linha, quais os desafios de ser a única mulher nessa eleição para o Executivo? Ser a única mulher já revela o espaço da mulher na política, né? A dificuldade desse espaço. Afinal de contas, Cascavel nunca teve uma prefeita mulher, apesar de ter tido destacadas figuras políticas femininas, inclusive já candidatas, né, à prefeitura. Então acho que ser a única revela um pouco que esse espaço segue sendo muito masculino e muito machista. Por outro lado, eu penso que há um espaço importante de diálogo com essa perspectiva de olhar o mundo a partir da vivência de ser mulher numa sociedade que é machista, preconceituosa, e que obriga, né, as mulheres a desenvolverem possibilidades ampliadas e diferenciadas de olhar para os problemas da cidade sem perder esse olhar mais sensível, né, do que é a dor humana, do que é a vida familiar, sobretudo numa cidade em que
dentre a vulnerabilidade, 83% das famílias são lideradas por mulheres, né? Então, acho que ser pré-candidata e a possibilidade de uma prefeita mulher vai colocar, ainda que os problemas serem os mesmos, ainda que os problemas sejam os mesmos, vão colocar uma perspectiva nova que nós sabemos, contra tudo e contra todos, como a gente lida com isso. Por isso eu aposto numa adesão considerável do voto feminino. Professora, além de ser a única mulher, também hoje a sua candidatura é a única de esquerda aqui para a nossa cidade. O que significa principalmente para a nossa região? Pois é, então eu somo mais de um espaço de exclusão, né? Ou milito por mais um espaço de inclusão, né? A inclusão no debate aqui de Cascavel de uma prefeita mulher, né? De uma possível prefeita mulher, e a inclusão de que a gente, que já é tempo de Cascavel ser governado pela esquerda, né? Todo, né, o espectro conservador que ronda a cidade, haja vista as próprias linhas editoriais da nossa imprensa, toda essa reafirmação e essa repetição das pautas que são mais específicas da direita, e infelizmente Cascavel marcado também pela extrema direita, a gente acredita que há muito espaço para se considerar a possibilidade de um governo de esquerda, porque o governo de esquerda defende direitos, né? Direitos das mais amplas demandas aí da sociedade, e cuja base desses direitos é a Constituição Federal, né? Todos os direitos, inclusive aqueles que a extrema-direita costuma dizer que não é direito, como por exemplo a reforma agrária. Mas o direito efetivo da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade entre gêneros e a possibilidade da existência de diversos gêneros, a possibilidade da gente pensar a escola, conversar com a segurança, com o esporte, com a cultura, e a gente pensar a política pública como um grande entorno de apoio, sobretudo para quem precisa, né? A gente tem espaço para isso, porque Cascavel tem 1/3 de votos dados para a esquerda há muitas décadas, né? E numa eleição tão terrível, tão violenta como foi a última, a gente ainda assim fez 33% dos votos. Então, tem muito espaço para a esquerda aqui. E nós não vamos levar uma proposição de esquerda, né? Nós vamos levar uma proposição de direitos, de melhoria das condições dessa cidade, que é uma cidade, né, muito bem resolvida, muito pujante, muito bonita, com muito avanço, inclusive muita obra, né, que vai ser deixada pelo governo atual, mas uma cidade que convive com 58 mil famílias no cadastro único, ou seja, uma cidade que também é muito pobre. Então, como a nossa tônica, a defesa da política social, ou seja, é cuidar da pessoa que vive em Cascavel, da pessoa que precisa de vaga no CEMEI, da pessoa que precisa de comprar alimento mais barato, que precisa de um transporte mais digno, que precisa de uma saúde com uma gestão mais ágil. Esse é o foco da proposição da nossa pré-candidatura. Então, a gente está muito confiante que a gente vai crescer muito e vai se colocar efetivamente nesse pleito. E quais as expectativas para o desempenho do PT e da sua candidatura nessas eleições? Nós e os outros pré-candidatos sabem que nós temos condições de disputar o segundo turno. E o segundo turno é uma nova eleição que inclusive vai se desenhar no percurso da própria campanha de primeiro turno, né? Então, nós não temos muitas dúvidas que nós estaremos no segundo turno. Quando nós chegamos no segundo turno pela última vez, o deputado Lemos, então candidato, saiu de 2%. Nós fomos ao segundo turno com 20 pontos adiante
do então candidato Edgar Bueno. Nós temos muitas condições de chegar no segundo turno. Por quê? Porque a campanha vai permitir que a gente dialogue com setores que o partido não alcança. Primeiro, por uma questão já referida aqui, que os meios de comunicação, principalmente os hegemônicos, os maiores, têm uma linha editorial mais conservadora e a gente não tem espaço de dialogar com a sociedade. Então, o momento da campanha é um espaço privilegiado da gente vincular os avanços que o governo federal já trouxeram para a população brasileira, né? A gente herdou um governo com 33 milhões de pessoas na linha da pobreza, passando fome, e já tiramos 24 milhões de pessoas em 1 ano e meio. É uma grandiosidade, né? Retomada de todos os programas sociais e um cenário absolutamente inóspito em relação à relação com o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, né? Próprio Banco Central e todas as forças aí que disputam um governo que quer usar o dinheiro de todos em benefício da maioria pobre. Então, quando a gente tiver a oportunidade de falar disso, de mostrar isso, né, e de apresentar as nossas propostas, que serão simples, mas precisas, a gente entende que a gente vai chegar ao segundo turno. Professora, e quais outros partidos poderão vir com a federação nesse primeiro turno ainda? Nós já fechamos a nossa vinculação, coligação com outra federação, né? Então a nossa federação inclui PT, PCdoB e PV, e a gente já fechou, a coligação com o PSOL e a Rede, que constituem outra federação. E nós ainda esperamos a presença do PSB para que a gente refaça aqui em Cascavel a Frente Brasil da Esperança, para a gente fazer Cascavel da Esperança. E o candidato a vice poderá vir de qual partido? Nós tivemos indicação a vice por 4 partidos, né? O PT indicou o Hernani, PV, o professor Luiz Carlos Eckstein. Luiz Carlos Gabas é um militante nosso, reverendo da Igreja Anglicana, desculpa a confusão. Professor Luiz Carlos Eckstein. O PSOL, a professora Edicleia, e o PCdoB, a professora Mônica, que são professoras, as duas da rede municipal, que são militantes, né, com presença na militância sindical, na militância de movimentos sociais. E nós estamos discutindo entre essas candidaturas, né? Ontem a gente teve a indicação mais forte de que o professor Luiz não tem disposição de vir por orientação familiar, né? Ele veio no debate com a gente, mas desde ontem ele vem indicando que por um acerto familiar ele abriria a mão. Mas nós estamos fazendo esse debate com calma, buscando a questão das possibilidades, né, de envolvimento e mesmo esse ajuste, né, entre os partidos, mas até as convenções a gente terá uma chapa que poderá ser uma chapa entre 2 mulheres, considerando que a gente não quer fazer chapa pura, né? A gente acha que é mais enriquecedor que a gente componha com outro partido. Professora, eventual não avançar ao segundo turno, a federação já está conversando com algum outro pré-candidato? Não é tempo de fazer isso, né? A gente está focando aí no diálogo com a população, no desenho do nosso plano de governo, mas a gente está olhando como o cenário da disputa entre pré-candidatos para saber quem é mais bolsonarista, evidentemente nos afasta muito destas pré-candidaturas, né? Porque o bolsonarismo representa para a gente o avesso do que a gente entende que é a boa política. É uma perspectiva política que diz combater a corrupção, mas está completamente envolvido, né? Os
seus signatários completamente envolvidos em corrupção, diz defender a família, mas atacam sistematicamente as famílias em vários aspectos, dizem defender a nação brasileira, mas são subservientes ao imperialismo americano, dizem defender o crescimento e desenvolvimento da nação, mas pensam só em interesses privados. Então, a vinculação das candidaturas a esse espectro, né, político que é o bolsonarismo, efetivamente nos afasta consideravelmente destes pré-candidatos. Agora a gente tem que considerar as questões locais, porque se a gente não estiver no segundo turno, a gente vai decidir o segundo turno. Então, é um debate que a gente vai fazer com muito cuidado, mas ainda não com os outros partidos e as outras proposições de candidaturas, né? Nós estamos fazendo isso internamente, porque o momento é de focar na apresentação da nossa candidatura. Professora, para finalizar, quais exemplos de outros municípios que são geridos por prefeitos do PT que a gente pode trazer para Cascavel? Eu tenho 2 exemplos admiráveis. Um não vale muito, porque é Maricá, no Rio de Janeiro, e é uma cidade que é um laboratório de políticas públicas. O lance é que eles têm muitos royalties do petróleo, né? E eles podem fazer políticas amplas de atendimento social com financiamento do próprio município. Então, ele tem servido, as experiências de Maricá têm servido para a gente ter como norte, como orientação, inclusive para políticas federais. Por exemplo, o Pé de Meia nasceu lá, essa política nacional de financiar uma poupança para os estudantes do ensino médio. Porque Maricá pode fazer isso, né? Eles têm um volume que, se não me engano, 6 milhões anuais de dólares de royalties do petróleo. Então, não dá para comparar, mas isso permite experienciar políticas públicas. E o outro exemplo, que aí mais parecido com Cascavel, é Araraquara, né, que tem a admirável gestão do Edinho, que conseguiu fazer uma experiência de excelente administração. Vou dar um único exemplo. O Edinho criou um aplicativo para transporte, né, como é o 99, o Uber, municipal, que recolhe um volume ínfimo de recursos, mas que é importante para a arrecadação do município e que o trabalhador consegue receber a totalidade do que produz, né? E com muito sucesso. A gente tem estudado essas experiências, né? Para além dessa, muitas outras. A administração é muito bem avaliada, é um modelo para o Brasil todo e é para nós um exemplo, como você pediu, da boa administração do PT. Excelente, professora. Novamente, então, a gente agradece. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estamos à disposição sempre que precisar. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a gentileza com que a gente é recebida aqui e a oportunidade da gente dialogar aí com todos os leitores e toda a audiência do Paraná. Muito obrigada. Tinha que falar do jornal.